não gosto e sei que vocês também não gostam de vídeos divididos. Mas aconteceu aqui que a Nala, minha pitbull, ela se machucou. Ela machucou a pata e eu vou precisar correr pro veterinário. Então, eu consegui editar somente a metade, um pouco mais da metade do vídeo. Prometo para vocês que amanhã já vai estar o link. Se você vende as suas peças ou se você dá suas peças de presente apenas como um brinquedo ou como um bonequinho, você não está indo pelo caminho correto. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jessie, criadora aqui do canal Lindy Duet. E eu vou te ensinar o passo a passo dessa bebê maravilhosa. É uma peça feita com total carinho, ponto a ponto. Além de ser a revelação do sexo no chá de bebê, depois essa bonequinha, esse bebezinho, passa a fazer parte da vida do bebê. Para dormir, a mantinha, ela serve como naninha. E aí o bebê vai crescendo e depois ele vai brincando. Esse amigurumi é uma peça muito valiosa na vida do bebê. Vamos trabalhar? E vamos iniciar o nosso bebezinho fazendo 5 correntinhas duplas, dessa forma. Circulo o meu dedo e eu deixo aqui um pouco de fio sobrante. Faço um nó corrediço, deixo a alcinha um pouco larga, passo o fio sobrante por cima da agulha e pego uma laçada e fecho as 2 alcinhas. Aí eu tenho a correntinha dupla. Então, vamos fazer 5. 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui na segunda correntinha. Dessa forma. E vou fazer ponto baixo. Na seguinte, ponto baixo. E na seguinte, ponto baixo. Então, temos aqui 3 pontos baixos, um em cada correntinha, a partir da segunda. Nessa última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo espacinho. 2, 3. Aí, eu volto nas correntinhas sobrantes. Então, aqui eu tenho 3 correntinhas, vou fazer 3 pontos baixos. 2, 3. Um em cada alcinha. Agora, nessa primeira alcinha que nós não trabalhamos, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo espacinho. 2 e 3. Agora, nós temos aqui 12 pontinhos. Vou fazer 3 pontos baixos. Fiz o primeiro. Coloco o marcador nesse primeiro pontinho. E vou fazer o segundo e o terceiro. Aí, nós fizemos 3 pontos no mesmo ponto. Então, fizemos aqui um aumento triplo. Então, aqui, a gente vai fazer um aumento em cada um desses 3 pontinhos. Fiz o primeiro aumento. Segundo. E o terceiro. Faço 3 pontos baixos, 1, 2, 3. E aqui eu tenho os 3 últimos pontos que foi o aumento triplo que nós fizemos. E aqui a gente vai fazer também um aumento
em cada pontinho. Ou seja, 2 pontos em cada ponto desses 3 pontinhos. Muito bem, e o nosso trabalho tá ficando assim. Agora, eu tenho 18 pontos na circunferência. Vou trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto, só que eu vou trabalhar só na alcinha de trás. E volto. Faço aqui o meu primeiro ponto. E aqui, vamos fazer essas 2 carreiras de ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de trás. 2 carreirinhas. Terminei. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro. Agora, aqui a gente vai fazer 3 diminuições seguidas. 1, 2, 3. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 diminuições seguidas também. Esse aqui vai ser a parte do calcanhar do sapatinho. Muito bem. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. E seguimos com 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem. Agora, eu tenho novamente aqui 12 pontos na circunferência. Agora, eu vou fazer a troca de cor. O meu bebê, ele vai ser menina. Tudo bem que a gente sabe que não tem mais isso de cores e tal, mas para achar a revelação é o único jeito, né? Rosinha ou azul. Então, eu vou fazer a minha rosinha. Vou fazer aqui a troca de cor. E essa carreira eu vou trabalhá-la pegando só as alcinhas de trás. E vou fazer ponto sobre ponto. Então, 12 pontos pegando só as alcinhas de trás. Terminei aqui a carreira. Agora, eu vou reservar o trabalho. A troca de cor aqui, eu já cortei o fiozinho branco. Então, aqui, como é a parte interna, não dá para ver, eu vou fazer um nozinho. Aí, coloco já de enchimento. E falando em enchimento, a gente já vai colocar enchimento aqui no sapatinho. E a gente não vai colocar muito enchimento nesse bebezinho, porque a intenção é que ele seja utilizado no chá revelação. Porém, depois o bebê vai utilizar, né, a naninha e o bebezinho. Então,
a gente não vai colocar muito enchimento, para que esse bebezinho ele fique bem molinho, bem macio. A gente vai colocar mais enchimento mesmo é na cabecinha dele. Pronto, ó, tem que ficar assim, ó, fofinho. Aqui não tem problema que arredonde, porque o pezinho do bebê é redondinho mesmo, né? Gente, que delícia um bebezinho, né? Muito bem. Agora a gente vai retomar o trabalho e nessa carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento. Vamos terminá-la com 18 pontos. Então, aqui eu já fiz o primeiro. E no ponto seguinte, eu vou fazer o aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo pontinho. Vou fazer essa sequência 6 vezes na carreira, vamos terminar com 18. Terminei, e nessa carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento. Durante 6 vezes na carreira, e vamos terminá-la com 24 pontinhos. Então, já fiz o primeiro, segundo, e no terceiro, eu faço o aumento. Terminei, e agora a gente vai fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, com 24 pontinhos, sem aumentos e sem diminuições. Vamos lá. Terminei aqui as 5 carreiras de 24 pontinhos, e nessa carreira nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Vamos chegar no final da carreira com 18 pontinhos. Então, vamos fazer essa sequência durante 6 vezes. Fiz 2 pontos e faço a diminuição. E aí, eu dou continuidade. Terminei e vamos fazer essa carreira de ponto sobre ponto, com 18 pontinhos. Só essa carreira. Terminei, e agora a gente vai reservar esse fiozinho dessa forma, e a gente vai fazer a segunda perninha igual a essa. Olha como tá ficando fofinho! Terminei aqui a minha segunda perninha. Agora eu vou reservar, vou tirar o marcador, vou pegar a perninha que eu já tinha feito anteriormente e vou colocá-la aqui na minha mão esquerda, tá? E a que eu acabei de fazer, ainda tá com o fio, vai ficar na minha mão direita. Muito bem. Eu vou pegar as perninhas e vou alinhá-las. Então, as duas têm que ficar com os pezinhos para frente. Junto as duas, e agora eu vou amassar dessa forma. Vejo se estão alinhadas. Muito bem. Aí, eu calculo no olhômetro mesmo. Se você quiser contar, pode contar. Mas aqui, a gente vai colocar o marcador aqui no meio dessas perninhas. Pegar um ponto no lado de lá e um ponto do lado de cá. Abro as perninhas. Estão bem posicionadas, então eu vou fazer a união das perninhas aqui. E nessa daqui, que eu ainda tô com o fio, eu vou caminhar o número de pontos necessários até chegar aqui no marcador. 1, 2, 3, 4. Faço 4 pontos baixos normalmente. 1, 2, 3 e 4. O que vai acontecer? Eu vou trabalhar nesse pontinho aqui, que tá no marcador. Eu vou tirar. E aqui eu vou fazer ponto baixo.
Agora eu venho aqui no outro pezinho e agora a gente entende por que eu não finalizei aqui. Porque a gente vai desmanchar até chegar aqui no marcador. 1, 2, 3 e 4 pontinhos. Muito bem. Agora eu pego aqui com a agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Agora sim, a gente fechou essa carreirinha. Vamos colocar o fiozinho para dentro. Agora a gente vai retomar aqui a perninha. Então, agora a gente vai começar a trabalhar nessa segunda perninha. E a gente vai pegar aqui exatamente o ponto onde a gente finalizou. E aqui fico com 2 alcinhas e fecho o ponto normalmente, como um ponto baixo normal. Agora, eu vou dar continuidade aqui, fazendo ponto sobre ponto. Essa partezinha aqui, ela é bem apertadinha mesmo, mas a gente vai fazendo com calma. Me detenho por 1 minuto e verifico se as perninhas estão realmente bem posicionadas. E aí, então, vou dar continuidade. Com essa junção, agora eu tenho 36 pontos aqui na circunferência. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Chegando aqui, a gente se encontra. Cheguei aqui na divisão, olha, tem um pontinho para uma perna e um pontinho para outra. Eu vou fazer aqui o da perna direita, sendo o meu último ponto da carreira. E o primeiro aqui da perninha esquerda, agora eu vou marcar. E a partir de agora, esse passa a ser o meu primeiro ponto da carreira. E nessa carreira, então, nós vamos fazer um ponto, que eu já fiz, um aumento no pontinho seguinte. Então, 2 pontos no mesmo ponto da base. Agora, eu vou fazer mais um ponto. E no seguinte, mais um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto da base. Agora, eu vou fazer 28 aqui. Vou fazer 28 pontos baixos. Chegando, a gente se encontra. E 28. Agora, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base. Um ponto baixo. Um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. E termino com um ponto baixo. Muito bem. Aqui agora eu tenho 40 pontos na circunferência. Vou fazer então essa carreira de ponto sobre ponto. Terminei. E nessa carreira a gente vai fazer um ponto. Tararara. Um ponto e um aumento. Agora,
36 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto. Fiz aqui os 36, agora eu faço um aumento e termino com um ponto baixo. Agora eu tenho 42 pontos na circunferência. Vamos fazer 3 carreiras de 42 pontos, ponto sobre ponto. Terminei as 3 carreiras de 42 pontinhos e agora vamos fazer um ponto e uma diminuição. Fiz o primeiro, agora a diminuição. Vamos fazer 36 pontos, uma diminuição e finalizo com um ponto baixo. Tiro o marcador e nessa carreira vamos fazer 2 pontos baixos aqui no início, 2 pontos separados, 1 e 2. Uma diminuição. Aí. Uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Agora eu vou fazer 26 pontos. 26, agora uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. E finalizo com 2 pontos baixos. E temos aqui um total de 36 pontinhos. Então, agora a gente vai fazer 6 carreiras de 36 pontinhos. E olha, já tá criando aqui o bumbumzinho do bebê. Vamos lá e a gente já volta. Terminei aqui as 6 carreiras. Agora eu vou reservar, porque a gente vai colocar enchimento. E olha, a gente vai colocar enchimento assim, não muito, porque a gente quer que esse bebezinho fique fofinho, para quando o bebê for dormir com ele ou com ela, né? No meu caso aqui é ela. E aí a gente vai colocar enchimento, mas só para dar o formato aqui do corpinho, né? Sem preencher muito, né? Porque, na verdade, o amigurumi a gente costuma colocar bastante enchimento para ele ficar bem durinho. Mas, nesse caso, a gente não vai fazer isso. A gente vai vendo aqui a quantidade de enchimento que dê o formatinho, né? Mas que ela fique assim, olha, fofinha. Muito bem. Vou colocar até aqui, tá bom? Depois a gente vai colocar mais. E olha como já tá tomando forma de corpinho. Olha que bonitinho. Muito bem. Agora a gente vai reservar e vai fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, eu vou utilizar o fio amigurumi na cor macadâmia e vou começar pelas mãozinhas. E para as mãozinhas, eu vou utilizar a agulha número 2 milímetros. Vou começar fazendo um anel mágico.
dessa forma. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Fecho o anel. E essa carreira, ela vai ser de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer aqui 6 pontos. Como esse trabalho é pequenininho, a gente vai ter que prestar bastante atenção aqui, olha, em entrar nos pontinhos certos. Então, vou fazer aqui o primeiro e já coloco o marcador. Agora, vou tirar o marcador. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Vou laçar, vou entrar e vou voltar. Vou fazer esse processo 4 vezes. Fiz 1, 2, 3 e 4. Pego uma laçada e fecho todo mundo junto. Fecho o ponto aqui com uma correntinha. Vou no próximo ponto e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, esse aqui seria o meu segundo ponto. Agora, eu empurro bem esse pontinho que a gente fez, que ele chama ponto puff, para ele formar o dedãozinho do bebê. Então, 2, né? É o meu segundo ponto. E 6. Muito bem. Agora, eu vou fazer a mudança de cor. Esse aqui é o último que eu trabalhei e substituí pelo fio rosa, ó. Tá? Aí, vou no ponto seguinte, que é o primeiro ponto da carreira, e faço um ponto baixo. Pronto, agora eu coloco o marcador. E agora eu vou fazer 2 pontos em cada um desses 6 pontinhos da base, tá? Então, são 6 aumentos. E agora eu vou começar a trabalhar bem frouxo aqui, um pouco frouxo, na verdade, porque a próxima carreira eu vou trocar novamente para a agulha número 3. Então, eu venho aqui, olha, no mesmo espacinho que eu fiz o ponto, e vou fazer mais um. Ajeito a agulha para ficar folgadinho. Essa correntinha aqui é a que eu fiz para fazer o fechamento aqui do dedinho. Então, eu vou pular ela. Não vou contar, porque senão eu vou ficar com 7 pontos aqui. Então, eu venho nessa correntinha, eu pulo, vou no próximo ponto e faço 2 pontos no mesmo espacinho. No próximo, a mesma coisa. E eu vou terminar essa carreira aqui com 12 pontinhos. Lembrando que a gente vai dar uma folgadinha aqui nesse ponto, para ele não ficar tão apertado. Pronto. Agora, eu tenho 12 pontos aqui na carreira. Vou voltar a trabalhar com a agulha número 3. Tiro o marcador. Eu fui tirar o marcador, ó, quebrou minha unha legal aqui. Só que vocês façam de conta que a minha unha tá inteirinha e que eu não tô sentindo um pingo de dor.
Coisas que acontecem quando a gente faz crochê. Muito bem. Nessa carreira, a gente vai trabalhar mais uma carreira. Essa carreira aqui vai ser de ponto sobre ponto. Só que a gente vai trabalhar pegando só as alcinhas de trás. Só as alcinhas de trás. Então, já vou colocar aqui o meu marcador. E vou fazer ponto sobre ponto. Terminei. E nessa carreira, nós vamos fazer. Aí, pegando as duas alcinhas normalmente e voltamos a trabalhar com ponto em X, tá? Aqui a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, um ponto separado e 2 pontos juntos no ponto seguinte. Já fiz aqui o primeiro. E aqui no segundo eu vou fazer 2 pontos juntos. Eu vou fazer essa sequência por 6 vezes na carreira, vou terminá-la com 18 pontinhos. Terminei, e agora a gente vai fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto. Terminei aqui o meu segundo bracinho, porque eu fiz o primeiro, já está pronto. Cortei o fio, mas não finalizei aqui. Porque vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui na perninha, pra gente ajustar. Vou mudar novamente aqui para a agulha número 2. E vou usar agora o fio amigurumi na cor branca. E vamos fazer aqui o detalhe da manguinha. Então, eu vou posicionar a mãozinha dessa forma. Vou trabalhar para cá. Então, olha, aqui a gente fez aquelas alcinhas que ficaram expostas, né? Quando a gente trabalhou só na alcinha de trás. Então, agora eu venho aqui com o fio branco e vou passar aqui nessa alcinha. Vou fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas, tá? Venho aqui na próxima alcinha, bem de pertinho aqui, venho na próxima alcinha e faço ponto baixíssimo. Esse aqui é o ponto cianinha com 3 correntinhas. Tem o ponto cianinha com 1, com 2, com quantas você quiser. Eu fiz aqui com 3 porque eu quero um babadinho. Subo aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho na alcinha seguinte, introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. E vamos fazer esse processo durante toda essa carreira. E vai ficando com esse efeito aqui de babadinho. Olha só que fofo que fica. Vamos acabar essa carreira, então, e a gente volta para unir os bracinhos ao corpinho. E detalhe, olha o dedinho, minha unha quebrada. Deixa essa unha quebrada aí. O dedinho. Gente, tá doendo isso aqui. Eu tô sem coragem de tirar. Mas depois que eu acabar o tutorial, eu corto, se ela não quebrar por completo. Vamos continuar. Cheguei aqui no final. Fiz o último pontinho baixíssimo nessa correntinha, nessa alcinha, né? Então, agora eu vou fazer uma correntinha para fazer o arremate. Corto. Aí, eu pego o fiozinho do início e junto com o fiozinho do final, fazendo um nozinho. Aqui, o primeiro, a gente não vai puxar muito. Aí, eu vou pegar a agulha de crochê. Vou entrar aqui num pontinho e vou pegar
esses fiozinhos e vou colocá-los para dentro. E aí, esse nozinho, ele entra aqui pelo trabalho e ele fica imperceptível. E olha como fica fofinho o bracinho, gente. Muito bem. Gente, eu vou dar um jeito nesta unha e a gente já volta para juntar os bracinhos ao corpinho. Maravilha. Com a minha unha já arrumada, não repara, coloquei uma unha postiça aqui para segurar, porque não dava para cortar. Gente, a gente vai pegar um fiozinho de outra cor. E aí, a gente vai pegar agora o nosso corpinho e vamos dividi-lo assim, bem no meio. Aqui no meio, a gente vai marcar 6 pontinhos. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou inserir a agulha aqui. Vou pegar aqui um fiozinho e vou fazer aqui uma marcação. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou pegar aqui o bracinho, tem o dedinho do lado de cá e o outro bracinho com o dedinho pro lado de cá. Vou dividir bem aqui, certinho. Divido. E conto 1, 2, 3. Marco aqui. Agora, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí. E aqui, eu vou colocar um marcador. E um marcador, deixa eu tirar aqui, no pontinho que a gente marcou. Temos aqui metade do bracinho, aí a gente vai contar aqui. Esse é o ponto do meio, né? 1, 2, 3. Vou marcar esse pontinho. Que a gente vai uni-lo a esse primeiro pontinho aqui. E aí, aqui, eu vou colocar outro marcador. Então, coloco um marcador aqui. E um marcador aqui, onde tá a minha agulha. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Insiro aqui e marco esse pontinho. Maravilha. Aqui não vou precisar, porque como eu vou andar aqui para cá, então é só eu contar a partir daqui 6 pontinhos. E aí, então, agora a gente vai desmanchar esse bracinho até chegar aqui no marcador. Aí, aqui, eu faço um ponto baixíssimo para arrematar. Para ele ficar certinho. Esses ajustes a gente faz porque o nosso amigurumi não fique com uma carreira a mais que o outro braço. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, né? Muito bem. Retomo aqui o corpinho, dou continuidade até chegar
no marcador. Agora, eu vou tirar o marcador. Eu vou fazer o ponto que estava no marcador. Vou puxar. Vou pegar o bracinho. Vou inserir a agulha aqui no pontinho, por dentro mesmo. E vou trazer esse fio para dentro do bracinho. Dessa forma. Aí, agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos, pegando os pontos de dentro aqui do bracinho e da lateral aqui do corpinho. Aí, eu faço ponto baixo. Fiz 2. Vou no próximo, do corpinho e do bracinho, e faço ponto baixo. Aqui eu tenho 3 e eu tenho que completar 6. E aí, eu pego o último pontinho, que é o 6º, e faço a união do bracinho dessa forma. Agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar lá no outro bracinho. Cheguei aqui na marcação do outro bracinho, como tá com o fiozinho, tá mais fácil, né? Então, eu entro e faço o ponto. Puxo, venho aqui no ponto do bracinho, entro nele e trago essa laçada pro outro lado, para dentro do bracinho. Muito bem. Agora, eu ajusto. Agora, eu vou cortar esse fiozinho. E já posso tirar esse marcador também, porque é só eu contar 6 pontos. Era só para segurar mesmo. Então, tenho aqui os 2 bracinhos unidos. Venho no próximo ponto do bracinho e no próximo ponto do corpinho. E aí, eu faço 6 pontos baixos. Seis. E os bracinhos já estão unidos dessa forma. Ai, gente, maravilha. Então, agora eu vou caminhar aqui até chegar ao centro, que é onde eu vou marcar o meu início de carreira. Como era antes, no corpinho, né? Maravilha. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto, pego o marcador e, a partir de agora, esse é o nosso primeiro ponto da carreira. Então, agora, a gente vai fazer essa carreira aqui de ponto sobre ponto com 48 pontinhos. Terminei e agora a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, eu tenho aqui 48 pontos na circunferência. Então, eu vou começar fazendo 6 pontos e uma diminuição. Então, toda essa carreira
será de 6 pontos e uma diminuição. E 6. Aí eu faço a diminuição. Entro na alcinha do ponto seguinte e do seguinte também e faço a diminuição. Então, vamos fazer essa sequência durante 6 vezes na carreira e vamos chegar aqui com 42 pontinhos. Terminei, aí eu já dei uma paradinha e já coloquei um pouquinho de enchimento nos bracinhos. Não muito, né? Para ele não ficar duro. Muito bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós fizemos aqui 6 pontos e uma diminuição 6 vezes na carreira. Chegamos aqui com 42. Nessa carreira, agora, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na carreira e vamos chegar aqui com 36 pontos. Na carreira seguinte, vamos fazer 4 e uma diminuição 6 vezes na carreira, vamos chegar aqui com 30. Vamos fazer na outra 3 pontos, uma diminuição 6 vezes na carreira e vamos chegar aqui com 24. Vamos fazer a próxima de 2 pontos e uma diminuição 6 vezes na carreira e vamos chegar aqui com 18. E aí a gente volta. Terminei. Agora eu vou reservar um pouquinho, porque chegou a hora da gente colocar mais um pouquinho de enchimento aqui neste bumbumzinho. Pronto. Olha só agora como fica bem o formatinho do bumbumzinho. Hã? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer nessa carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. E a gente vai terminar essa carreira com 12 pontinhos. Terminei. E agora eu vou fazer a mudança de cor. Vou mudar novamente para o fio na cor macadâmia. E agora a gente vai fazer essa carreira de ponto sobre ponto. Então, nós temos aqui 12 pontos. Terminei. E nessa carreira, vamos fazer 12 aumentos. Então, como a gente tem 12 pontos, nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto da base. Então, vamos fazer aqui 12 aumentos e vamos terminar essa carreira com 24 pontinhos. Terminei. E nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, como temos 24 aqui, vamos fazer 3 pontos e um aumento por 6 vezes e vamos terminar essa carreira com 30 pontos. Terminei. E nessa carreira aqui, a gente vai fazer a sequência, né? Então, 4 pontos e um aumento. Mas, para a cabecinha ficar bem redondinha, eu vou começar aqui fazendo 2 pontos no início e em seguida fazendo o aumento. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não viu os meus vídeos e essas explicações, se inscreva, você vai adorar. Então, aqui, olha, vou fazer primeiro 2 pontos e aqui eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos e um aumento. E agora, na sequência, eu vou fazer mais 5 vezes, 4 pontos e um aumento. Então, fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e no quinto eu faço o aumento. Olha, sempre abrindo os pontinhos para a gente não errar, tá?
Ó, meu próximo ponto tá aqui. E aqui eu vou fazer o aumento. Então, agora a gente já fez um aumento aqui, 2 pontos e um aumento, e fizemos o segundo aqui, depois dos 4 pontos, tivemos aqui o aumento. Vamos fazer essa sequência por mais 4 vezes, e a gente vai chegar aqui no final, tendo o aumento aqui, no terceiro pontinho, antes de finalizar, e vou terminar a carreira com 2 pontos baixos, porque daí esses 2 pontos baixos completam esses outros 2 pontos baixos, e aí então temos o aumento. A gente faz isso para deixar a cabecinha redondinha, sem marcas sextavadas, tá bom? Então, vamos embora. Terminei, agora eu tenho 36 pontos na carreira, e nessa carreira a gente vai fazer normalmente 5 pontos e um aumento durante 6 vezes na carreira, e vamos terminar com 42 pontinhos. Aí, para adiantar aqui, na carreira seguinte, a gente vai fazer 6 pontos e um aumento. Só que a gente vai fazer a mesma divisão que fez aqui com 4 pontos. Então, quando for a próxima carreira, depois dessa de 5 aumentos, a gente vai fazer, inicia assim, 3 pontos, um aumento, e aí depois a sequência de 6 pontos e um aumento por toda a carreira durante 5 vezes, porque o primeiro aumento a gente vai fazer aqui, né? Então, nessa carreira, vamos fazer 5 pontos e um aumento, terminando com 42, e na carreira seguinte, 6 pontos e um aumento, vamos terminar com 48 pontinhos. Terminei aqui a carreira de 6 pontos e um aumento, e aqui eu tenho 48 pontos na circunferência. Agora a gente vai fazer essa e mais 4 carreiras de ponto sobre ponto com 48 pontinhos. E a gente já se encontra. Fiz aqui as 4 carreiras que a gente precisava fazer, e agora a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, vamos começar com 6 pontos e uma diminuição. Mas a gente vai fazer o mesmo esquema que fizemos aqui com os aumentos. Então, como é número par, eu vou fazer aqui dividido. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu dou sequência com 6 pontos baixos e uma diminuição, por 5 vezes, mais 5 vezes, né, na carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma diminuição. Vamos seguir essa sequência até finalizar a carreira, e vamos finalizar com 3 pontos separados, porque nós vamos ter a outra metade desse aumento aqui no início, porque fizemos 3 pontos, tá? Então, a gente vai terminar essa carreira com 42 pontinhos. Terminei. E nessa carreira vamos fazer isso mesmo, 5 pontos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência 6 vezes na carreira e vamos terminar com 36. Terminei, e nessa carreira vamos fazer 4 pontos e uma diminuição, mas como é número par, a gente já sabe que a gente quer deixar a cabecinha bem redondinha, né? Então, a gente já sabe que em número par a gente vai dividir aqui o processo. Já fiz o primeiro, faço o segundo, faço a
diminuição e sigo fazendo normalmente 4 pontos e uma diminuição. 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, agora eu vou seguir a sequência de 4 pontos e uma diminuição por mais 4 vezes aqui na carreira. A gente vai terminar a última diminuição aqui nesses penúltimos pontinhos, esses penúltimos 2 pontinhos, e vamos terminar a carreira com 2 pontos separados. Vamos terminar essa carreira com 30 pontos. E aí, a gente vai fazer a carreira seguinte com 3 pontos e uma diminuição, a seguinte com 2 pontos e uma diminuição, e aí a gente volta com 18 pontinhos. Terminei, agora eu reservo e vou colocar o enchimento. Olha, na cabecinha eu coloco bastante enchimento, para ela ficar bem redondinha mesmo. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 1 ponto e uma diminuição. Vamos terminar essa carreira com 12 pontos. E aí, a gente volta. Então, aqui, eu fugindo do foco, como sempre. Se eu não fugir do foco, não sou eu, né, gente? Ui. Eu tenho que ficar pedindo desculpas, porque eu fujo. Mas vamos lá. 1 ponto e uma diminuição. 6 vezes por toda a carreira. Vamos terminar com 12 pontinhos. E aí, a gente retorna. Terminei. Agora, eu puxo o fio, corto, tiro o marcador e com a ajuda da nossa queridíssima agulha de tapeceiro, nós vamos fazer aqui um anel mágico invertido. Então, a gente vai entrar aqui na alcinha de fora de cada um desses pontinhos. Então, nós temos aqui 12 pontos. Aí, a gente vai entrar na alcinha de fora de cada um deles. Passei, então, aqui em todas as alcinhas. Agora, eu seguro firme e puxo o fio. Ajeito aqui o enchimento para ele não vir junto. E puxo, puxo, puxo bem. E aqui eu tenho, olha, gente, fica perfeito. Um anel mágico invertido. O nosso bebezinho tá ficando maravilhoso, tá ficando lindo de doer. Se você já tá gostando, deixe seu like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se. E se você tem amigos, amigas que fazem crochê e que gostam de fazer amigurumis, então compartilhe esse vídeo com eles. Vou entrar aqui no pontinho do lado e vou me direcionar aqui para qualquer pontinho que me permita sair aqui embaixo, somente para fazer o arremate desse fio, né? Nem puxo muito também, porque senão a cabeça achata. Ajeito aqui bonitinho e perco esse fio aqui no meio do enchimento. Ajeito a cabecinha do meu bebê. Gente, olha que espetáculo que tá ficando esse bebezinho.
Olha, com bumbumzinho. Agradeço a compreensão de todos, deixo um beijo gigante e até amanhã com essa continuidade. Um beijo.